Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia a todos vocês aqui nesse nosso santuário do Pai das Misericórdias. Nesse dia de graça, nesse dia de bênção, em que nós celebramos o corpo de Deus, o corpo de Cristo. Nós todos já conhecemos bem o sentido desta festa, o significado desta festa. E nós queremos aqui agora fazer uma reflexão, uma meditação. A igreja ensina que se a gente não medita, a gente não cresce, a gente não se santifica, a gente não se enxerga, a gente não se corrige. Então, o que nós queremos fazer é uma reflexão sobre esse grande dia de hoje. Nós sabemos que tudo começou lá por volta de 1260, mais ou menos, quando Jesus pediu àquela hoje santa, Juliana de Cornilhão, que pedisse à igreja para instituir essa festa de Corpus Christi. É interessante como é que o próprio Jesus providenciou tudo, né? Ele começa sempre através de uma pessoa muito simples, né? Os mistérios de Deus acontecem nas pessoas simples, como foi lá em Fátima com as crianças, como foi em Lourdes com Bernadette, como foi lá no México, né, em Guadalupe, com aquele índio, Juan Diego. Então Deus escolheu uma irmãzinha, né, Juliana de Cornilhão, na Bélgica, e pediu a ela que pedisse ao Papa essa festa. Imagina vocês a dificuldade que essa irmã não deve ter sentido. Imagina eu, uma irmãzinha, pedir ao Papa para instituir uma festa. Mas que coisa interessante, ela conheceu um padre, e o confessor dela, e contou isso para o padre, e disse ao padre o seguinte, o padre perguntou, mas o que você quer que eu faça? Ela disse, por ora nada, por ora eu quero só que o senhor saiba que Jesus quer essa festa. Esse padre foi feito bispo, foi ordenado bispo, e depois foi feito cardeal, e se tornou papa, o Papa Urbano IV. Olha como é que Deus tem seus caminhos. Era o padre confessor, chegou a bispo, a cardeal e Papa Urbano IV. Então ele já sabia de tudo, mas certamente o Papa ainda tinha dúvida sobre isso, porque a igreja é muito rigorosa com as inspirações particulares, as revelações particulares. A igreja tem muita dúvida, porque ela sabe que o demônio também se veste em anjo de luz. Às vezes pode ser uma mentira. Mas aí aconteceu então um grande milagre, né? Ali, o Papa estava na cidade de Orvieto, na Itália, e bem pertinho tinha a cidade de Bolsena. Engraçado, o Papa não estava em Roma, o Papa estava em Orvieto, num palácio do Papa que havia em Orvieto. Inclusive, São Tomás de Aquino estava ali, morava ali, que era o assessor teológico do Papa. E acontece o milagre eucarístico em Bolsena. Um padre chamado Pedro de Praga, parece que duvidava da presença real de Cristo na Eucaristia. No momento da consagração, da hóstia começou a pingar sangue sobre o corporal, né? E o padre dobrou o corporal com as relíquias, chamou o bispo Giacomo, né? E o bispo comunicou ao Papa, que estava Urbano, que estava em Orvieto, e o Papa disse, tragam as relíquias para cá. E o bispo foi de Bolsena a Orvieto, levando a relíquia na mão, e o povo atrás. Foi a primeira procissão de Corpus Christi. E quando o Papa Urbano viu, ele disse, Corpus Christi, é o corpo de Cristo. Aí ele entendeu que de fato Jesus queria aquela festa. E ele então instituiu a festa de Corpus Christi. Chamou São Tomás de Aquino, mandou São Tomás de Aquino escrever o ofício da festa, né, que a igreja usa até hoje, e aí nós temos a festa de Corpus Christi. Jesus quis essa festa. E é interessante que no calendário litúrgico, quando é que aparece essa festa? Não sei se vocês notaram o seguinte, depois da Páscoa, nós temos uma série de festas e solenidades importantes. Tivemos a Páscoa, 40 dias depois da ascensão de Jesus ao céu.
Uma semana depois de Pentecostes, e Jesus pediu a Santa Juliana que a festa de Corpus Christi fosse na quinta-feira após a 8ª de Pentecostes. Então, por isso que é sempre assim. Tem a festa de Pentecostes, conta uma semana, na outra semana, quinta-feira, é a festa de Corpus Christi. Por que quinta-feira? Porque quinta-feira foi o dia que Jesus instituiu a Eucaristia. E agora nós vamos ter mais 2 grandes festas. 23 de junho, Sagrado Coração de Jesus. Já começou a novena, né? E dia 24, Sagrado Coração de Maria. Então vejam quantas festas a igreja coloca, e Jesus quis colocar a festa do corpo de Cristo bem assim, depois de Pentecostes. Ou seja, e depois da festa também da Santíssima Trindade, que a gente celebra logo depois do domingo de Pentecostes. Veja que sequência maravilhosa. Esta festa de Corpus Christi, meus irmãos, essa solenidade, é toda a expressão do amor de Deus por nós, né? Existe um santo da igreja, que eu sou muito devoto dele, São Pedro Julião Eimar. São Pedro Julião, ele escreveu uma obra sobre a Eucaristia, que são 5 volumes. Eu tive inclusive a vontade, e fiz isso, eu resumi esses 5 volumes num livro, que eu chamei de O Segredo da Sagrada Eucaristia. É tão bonito o que ele escreve, tantas coisas que eu não sabia, e tenho certeza que muitos também não sabem. Então eu fiz como eu sei que o povo é difícil ler 5 livros, então eu resumi num livro. E tem um livro também de São Pedro Julião Eimar, fora dos 5, que se chama Flores da Eucaristia. Uma das coisas maravilhosas também. A Eucaristia, meus irmãos, ela é infinita. Nós nunca vamos compreender tudo do mistério eucarístico. Por quê? Porque é o mistério de Deus. Deus é infinito. Então, por mais que a gente estude, por mais que a gente medite, você não chega ao fim, porque Deus é infinito. É o que a gente percebe quando lê, por exemplo, as obras de São Pedro Julião. Eu queria trazer aqui para vocês um pouco disso. Um pouco do que eu aprendi com ele. Aliás, tudo que eu sei, que ensino e que aprendo é com a igreja, né? Então, São Pedro diz assim: antes dele se entregar aos carrascos para o matarem, para que ele pudesse salvar a humanidade, então primeiro ele se entregou a nós. Antes de se entregar aos bandidos, ele se entregou a nós na Santa Ceia. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o cálice do meu sangue, que é dado por vós. Então, antes dele se entregar aos algozes, ele se entregou a nós. E São Pedro Julião diz assim, que a coisa que mais ofende uma pessoa, é a pessoa dizer uma coisa para você e você não acreditar, não é? Pois ele diz, está bem, Jesus disse, isto é o meu corpo, e muita gente não acredita. É uma ofensa gravíssima a Jesus. Assim como você não gosta que alguém duvide da sua palavra, Jesus não gosta que ele duvide que ele está ali. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, em sacrifício, imolado, feito pão, aniquilado, né? São Pedro usa essa expressão, ele está aniquilado ali, feito pão para você comer, para ser alimento. Olha que ponto o amor de Jesus chegou, né? Então é o mistério do amor. São Pedro diz assim, Jesus nos ama infinitamente. Por quê? Porque nós custamos para Ele infinitamente. Nós custamos o preço da vida de Deus na cruz. Então, como Ele pagou um preço infinito por nós, é por isso que Ele nos ama infinitamente. Olha quanta coisa bonita existe aí por trás da Eucaristia. É por isso que Jesus, a gente vê lá no Apocalipse, ele diz, né? Eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. E a igreja diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E nós dizemos, Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada. Mas já que o Senhor quer vir, né? Diga uma palavra, minha alma será salva. Então, a coisa
Em primeiro lugar, é muito importante, meus irmãos, a gente comungar bem. Esta é uma reflexão que eu queria fazer com muita profundidade. Os santos todos dizem assim: ninguém é digno de receber Jesus. Claro que somos todos pecadores. A única pessoa que foi digna de receber Jesus, e é o primeiro sacrário de Cristo, é Nossa Senhora. Ela foi digna de receber Jesus. Por quê? Porque ela é cheia de graça, né? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Inclusive São Luís de Montfort, naquela obra dele, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, ele diz assim: quando você for comungar, peça a Maria que envolva a sua alma, o seu coração, e ela receba Jesus na sua alma, porque ela é digna, nós não somos. Aí receba então Jesus por Maria, com Maria, em Maria, né? Mas o santo diz: nós não somos dignos, mas Ele quer vir a nós, porque Ele sabe, diz São Pedro, que nós não podemos nada sem Ele. E Jesus deixou isso muito claro, né? Evangelho de São João, capítulo 15, na Santa Ceia, versículo 5, ele diz para os apóstolos, né? Sem mim, nada podeis fazer. Nós não podemos esquecer nunca essa frase, meus irmãos. Como diz o caipira: tira o cavalinho da chuva. Sem mim, nada podeis fazer. Nada é nada. Nada é nada. Quer dizer que você não consegue ser um bom pai, um bom marido, um bom cristão, um bom professor, um bom aluno. Não consegue sem Jesus. Por quê? Por que Jesus diz isso? Porque Ele sabe que o pecado original aniquilou, enfraqueceu, adoeceu a nossa natureza. A nossa vontade ficou fraca, a nossa inteligência, que era perfeita, ficou agora prejudicada, nublada. Os nossos sentimentos ficaram perturbados. No paraíso não existia depressão, no paraíso não existia tristeza, no paraíso não havia briga de marido com mulher, não havia briga do homem com Deus, não havia briga do homem com os animais, nem com a natureza. Tudo foi desorganizado por causa do pecado original. E para consertar tudo isso, foi preciso um Deus ser crucificado. Veja que ponto foi o estrago do pecado original na humanidade. Então Jesus sabe: sem mim nada podeis. Não seja teimoso. Todas as vezes que a gente fizer alguma coisa sem antes rezar, sem antes pedir a graça de Deus, vai dar errado. Se não dá errado, não dá fruto nenhum. Um grande pecado que existe na igreja é o chamado ativismo. Padres, pregadores, corre, mas não reza, não para meditar. São Pedro Julião Emar diz assim: nós não temos nada para dar para os outros. Agora, quando você se põe diante do Senhor, deixa Ele se alimentar com a própria presença dEle, aí você vai ter muita coisa para dizer para os outros, porque você não vai dizer o que é de você, você vai dizer o que é dEle. Mas para você passar para os outros, primeiro você tem que receber dEle, senão você vai perder tempo. Sem mim, nada podeis fazer, né? Então é por isso que Ele vem na Eucaristia. Se eu não posso fazer nada sem Ele, o que Jesus diz também no capítulo 15 de São João? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Então para nós permanecermos nele, e Ele permanecer em nós, então Ele fez um milagre, que São Tomás de Aquino diz que é o maior milagre que Jesus fez, o milagre da Eucaristia. Transformar um pedacinho de pão no seu corpo, na sua pessoa. Transformar um pouco de vinho no seu sangue. São Tomás diz, é o maior milagre. Nas bodas de Caná, Ele transformou água em vinho. Na Eucaristia, Ele transforma o vinho no seu sangue. Ele é Deus, Ele pode tudo. Claro que a nossa inteligência nunca vai compreender esses mistérios de Deus. Mas é o amor. Se a gente perguntar por que Deus foi a esse exagero
a esse exagero de se transformar num pedaço de pão, se transformar num pouco de vinho. Qual é o segredo desse exagero? É o amor por nós. É o amor por nós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, para Ele poder permanecer em nós, e nós temos aquilo que a igreja chama remédio e sustento para a nossa vida, né? Antes da Eucaristia, alguns padres rezam essa oração. Não é obrigatória, mas é bonita. Senhor Jesus, teu corpo e sangue que agora nós vamos receber, não seja para nós causa de juízo, de condenação, mas para a vossa bondade seja para nós remédio. Remédio e sustento para a nossa vida. Então Jesus sabe que Ele é o remédio. Ele que cura as nossas misérias, perdoa os nossos pecados, né? Nos santifica, é o remédio do corpo e da alma. E Ele é o sustento, dá força para a gente enfrentar a vida, os problemas da vida, cumprir uma missão de sacerdote, cumprir uma missão de pai, de mãe, de esposo, não sei, de profissional. Sustento para a nossa vida. Então Ele vem, né? Essas reflexões dos santos são muito bonitas, né? Alguém pode perguntar, mas como é que é a presença de Jesus na Eucaristia? É a presença total. É a mesma presença que Ele está no céu de corpo e alma, sentado à direita do Pai, como diz o credo, Ele está na Eucaristia, né? Não é uma divisão de Jesus em dois, não, é o mesmo. Deus é onipresente, Ele está presente como Ele quer, sem se dividir, né? A gente sabe que na Eucaristia existe as aparências e a substância. É importante entender isso, até para explicar para as crianças, para os catequistas, para os catecúmenos, como é que é a Eucaristia, como é que Jesus quis que fosse. Então, na matéria você tem a chamada espécie ou acidente, mas na substância você tem a presença dele. O que é substância? O que é espécie? Espécie é aquilo que você vê, toca, tem gosto, sabor, peso, é espécie. O que é substância? Aquilo que você não vê. Por exemplo, por que nós somos homens? Porque eu sou branco? Não. Tem negro, tem amarelo, né? Então não é a cor. Por que eu sou homem? Porque eu sou grande, sou pequeno? Também não. Por que eu sou homem? Porque eu falo português? Não. O outro fala inglês. Mas então, o que me faz eu ser homem? Não ser um animal? É algo que eu não vejo. A minha alma. Onde está a minha inteligência? Você não vê? Liberdade, vontade, consciência, capacidade de amar, de cantar, de induzir, deduzir, analisar, construir, projetar. Isso você não vê. São as faculdades da alma. Então, o que é a substância do homem? Aquilo que você não vê. O que você vê é a aparência, a espécie, o acidente. Então, o que acontece na Eucaristia? Quando o padre consagra, a espécie do pão, a aparência do pão, né? O acidente do pão, mantém. Mas a substância do pão, que faz o pão ser pão, assim como a minha alma faz eu ser homem, a substância do pão é transformada em Jesus Cristo. E a substância você não vê. Por isso que ninguém vê o Cristo ali. Mas por que a gente acredita nisso? Porque Ele disse. Porque Ele disse. E Ele é Deus. E para Deus nada é impossível. É o que disse São Pedro, né? Não tem ofensa maior do que você não acreditar na palavra de uma pessoa. Mais ainda, se não acreditar na palavra que diz, isto é o meu corpo. Ok? Para entender melhor isso ainda, Jesus fez 3 milagres que ajudam a gente a entender melhor isso. A questão da aparência, espécie, acidente e substância. Por exemplo, quando Ele transformou água em vinho, o que Ele fez? Ele mudou a aparência, a espécie e mudou também a substância.
Mudou as duas coisas, porque a água deixou de ser água, gosto de água, sabor de água. Isso é da espécie, passou a ser vinho, gosto de vinho. Então ele mudou a espécie, mas mudou também a substância, porque a substância da água passa a ser a substância de vinho. Então ele mudou as duas coisas nesse milagre. No milagre da Eucaristia, não. No milagre da Eucaristia, a espécie continua espécie, ele só mudou a substância. Estão entendendo? Eu sei que é meio complicado isso, mas é importante entender. E teve um terceiro milagre, da multiplicação dos pães, que ele pegou um pouquinho de pão e transformou em 5.000 pães. O que ele fez? Ele mudou a espécie, não mudou a substância. O pão continuou pão, só que ele aumentou a quantidade. Quantidade é espécie, aparência é acidente. Estão entendendo? A gente vê o que a igreja ensina então. Isso quer dizer o quê? Isso que quer dizer que enquanto você tem a hóstia em espécie de trigo, o Cristo está ali. A partir do momento que o trigo não é mais trigo ali, o Cristo não está mais. Por isso que não pode deixar a Eucaristia guardada no sacrário muitos dias, porque ela estraga. E se ela estragar, deixa de ser trigo, o Cristo não está mais ali. E isso é uma profanação. Uma profanação. Por quê? Porque à medida que o pão vai se estragando, é como se o Cristo fosse se encolhendo. Se sobra um pedacinho de trigo, ele ainda está ali. Você tirou aquele pedacinho de trigo, você expulsa ele. É uma profanação. Ok? E aí vem uma conclusão muito interessante. Quando a gente comunga, leva mais ou menos 10, 15 minutos para o organismo dissolver o trigo. Nesses 10, 15 minutos, o Cristo está substancialmente presente em nós, ou seja, corpo, sangue, alma e divindade. A partir mais ou menos de 10, 15 minutos, aí ele não está mais. Por que coisa interessante, né? Por que aqueles que cultuam o demônio querem roubar a hóstia consagrada para fazer a missa negra? Porque eles acreditam que Jesus está ali. O demônio acredita que Jesus está ali. E tem muito cristão que não acredita. Tem muito homem e mulher que não acredita. Até o demônio acredita. Por isso que os satanistas vêm roubar hóstias na igreja, para fazer a profanação de Jesus. É o ódio de Satanás contra Jesus. Ok? Isso faz a gente pensar. Então, uma coisa muito importante que a igreja pede a nós é que depois que a gente comunga, a gente faça a ação de graças. Sabe, gente, você comungou, recebeu Jesus, não tenha dúvida, não depende de você. Você pode estar em pecado mortal, recebeu Jesus, está recebido, porque o sacramento não depende da santidade nem do ministro e nem do fiel. O sacramento é ex opere operato. Cumpriu-se o rito, conforme a igreja manda, acontece o sacramento. Agora, se a pessoa não comunga com as disposições necessárias, a Eucaristia não dá fruto. Estão entendendo? Uma coisa é você ter R$1 milhão trancado num cofre e você não ter a chave. Você pode morrer de fome. Está certo? É como você pode ter o Rei dos Reis na sua alma, mas trancado. Trancado pelo pecado, trancado pela falta de disposição. Então o que é a disposição que a igreja fala? Os santos falam, especialmente o grande Santo Afonso de Ligório, né, doutor da igreja, ele fala: ninguém é digno para comungar, mas Jesus quer vir a nós, porque sem mim nada podeis fazer. Então eu tenho que ter as disposições necessárias. O que são as disposições? Primeiro, eu vou preparar minha alma para receber Jesus. Não comungar em pecado mortal. Se eu sinto que eu estou em pecado grave, eu não posso ir comungar, eu tenho que confessar. A confissão é para isso, né? Então, segunda coisa que Santo Afonso fala, ter fome de Jesus. Santo Agostinho dizia assim: ele se esconde porque ele quer ser procurado. Jesus não é um oferecido. Ele está ali o dia inteiro à disposição de qualquer um, mas ele não corre atrás de ninguém. Ele espera que você vá a ele. Ele não é um oferecido. Santo Agostinho fala, ele se esconde.
porque Ele quer ser procurado. Então você tem que ter fome. E o que é ter fome de Eucaristia? É você conhecer sua miséria. Quando é que você tem fome de pão? O pão da padaria. Quando? Quando você tem fome física, não é isso? Ninguém come pão se não tiver com fome. Ninguém comunga bem se não tiver fome espiritual. O que é essa fome espiritual? Você conhecer sua miséria. Senhor, sem Ti eu não posso nada. Sem Ti não consigo vencer meus pecados. Sem Ti não consigo, Senhor, ter paz. Sem Ti não consigo ter uma vida equilibrada. Não consigo ser um bom pai, um bom professor. Não consigo vencer os meus pecados, Jesus. Então você tem que se aproximar dele com fome, com sede. Entendeu? Deus só opera em nós quando nós temos sede dele. Porque nós estamos tratando de Deus. O prefeito da cidade se oferece aí a qualquer um para conversar. O governador conversa com qualquer um. O presidente... Não! Tem que ser procurado. E Deus? Ele que é Deus. Sabe, gente, essas coisas que a gente tem que meditar profundamente, né? E aí eu queria colocar aqui algumas frases, alguns pensamentos de São Pedro Julião Aymar, que eu coloquei aqui nessa folhinha. Eu tinha um professor, quando eu era aluno de colégio, era um padre salesiano, eu estudava em colégio salesiano, na cidade de Lorena. Ele chamava-se Padre Hugo, era um homem verdadeiramente santo, né? Foi muito amigo do Padre Jonas, né, em Lorena, o Padre Hugo, um verdadeiro santo. E ele era professor de ciências, e ele preparava as aulas de ciências numa folhinha, e ele dizia assim: essa folhinha aqui vale mais do que 10 moedas de ouro. Porque ele passava às vezes uma noite pesquisando sobre animais, borboletas, pedras. Ele era um cientista, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: essa folhinha que está aqui na minha mão vale mais do que 10 moedas de ouro. O que esse homem ensina, eu quero repartir um pouco com vocês. Tenho certeza que vai inflamar o coração de vocês de amor à Eucaristia. Isso aqui é apenas algumas coisas que eu pensei assim, da obra dele, tá? Por exemplo, ele diz assim: Jesus no Santíssimo Sacramento permanece em oração contínua. Ali. Por quê? Porque ele é o nosso intercessor diante do Pai. A igreja ensina. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Jesus é hóstia. O que quer dizer a palavra hóstia? Hóstia quer dizer vítima oferecida em sacrifício. Todas as civilizações pagãs ofereciam sacrifícios humanos aos deuses, né? Lá no México, por exemplo, aquelas pirâmides, eles matavam milhares de jovens, arrancando o coração de jovem, cortando a cabeça, entregando para os deuses. Eram hóstias pagãs oferecidas aos deuses. Na verdade, eram oferecidas aos demônios. São Paulo diz que todo culto oferecido aos ídolos não existe. Quem é que recebe isto? É o demônio. Graças a Deus acabou aquela carnificina do México, quando os cristãos chegaram no México e a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, a partir de 1531, então o México começou a se converter. Aqueles astecas, maias, carnívoros, bárbaros, que praticavam milhares de hóstia é isso, uma vítima oferecida em sacrifício. Então o Cristo, ele está nos altares como vítima oferecida em sacrifício ao Pai por nós. Na missa, ele oferece ao Pai, o sacerdote, né, pela pessoa do padre, que representa o próprio Cristo, né, ele oferece ao Pai o seu sacrifício continuamente. Quando o padre sobe ao altar, o que significa? O Cristo que sobe o Calvário, e que no Calvário do altar, ele vai ser imolado. Cada missa, o Cristo é imolado. Em cada missa, nós celebramos a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Só que não é repetição. Não, é o mesmo Calvário que se torna presente aqui. Por que o mesmo Calvário? Porque as nossas ações estão sujeitas ao tempo.
Para nós existe passado, presente e futuro. Para Deus não existe. Para Deus só existe presente. Um teólogo, Karl Rahner dizia: Deus é um instante que não passa. Então o Calvário em Deus ele é presente, não envelhece. Quando o padre consagra, pelo sacramento da ordem, o Calvário se faz presente. O mesmo, hein? Não é multiplicação nem repetição. Então, nós estamos diante da morte, ressurreição e ascensão de Cristo na missa. Por quê? Porque Jesus quer oferecer isso, a justiça divina continuamente. Pelos nossos pecados, pelas nossas misérias, pelo mundo. E sabe quantas vezes isso é feito por dia, gente? Um dia eu fiz uma conta. Matemático, físico, gosto de fazer conta, né? No mundo existe, na Igreja Católica existe mais ou menos 410 mil sacerdotes. Eu fiz uma reflexão. Se cada sacerdote celebrar uma missa por dia, nós temos 410 missas por dia, certo? Eu dividi por quantos segundos tem um dia. É só você dividir, né? Você põe assim uma fração, em cima você põe 410 mil, embaixo você põe um dia tem 24 horas, a hora tem, né, 60 minutos, o minuto tem 60 segundos. Então você divide 144 mil por 30, 24, 60, 60. Você vai achar o quê? Você vai achar 5 missas por segundo. No tempo de eu dizer 1.000, dá um segundo. 5 vezes o Cristo foi oferecido ao Pai no mundo em algum lugar. E tem o fuso horário, né? Aqui agora é meio-dia e pouco, ou quase meio-dia, lá no Japão é quase meia-noite. Então, o mundo inteiro continuamente oferece ao Pai o sacrifício do Calvário. É por isso que o grande santo doutor da igreja, Santo Ambrósio, dizia: a missa é o sol da igreja. Pode fazer noite lá, mas aqui nós estamos iluminando a igreja com a missa. A missa é o sol da igreja. Então São Pedro diz assim, né? No Santíssimo Sacramento, Jesus permanece em oração contínua, contemplando sem cessar a glória do seu Pai e intercedendo por nós, a fim de nos ensinar que na oração está o segredo da vida interior. Na oração. Aí ele diz assim: sabemos que o sol existe mesmo quando se esconde entre as nuvens. Jesus é sempre Deus e homem e perfeito, mas oculto pela nuvem do pão e do vinho. É o chamado véu do sacramento, né? Ele se esconde. Assim como o sol se esconde às vezes atrás das nuvens, você não vê o sol, ele também se esconde ali. E São Pedro Julião Aymar faz uma reflexão muito bonita. Por que que ele se esconde? Uma coisa Santo Agostinho já disse: porque ele quer ser procurado, porque ele não é oferecido. Mas São Pedro Julião Aymar diz uma outra coisa muito bonita, que é o seguinte: ele se esconde ali, ele se faz pequeno ali, por 2 motivos. Primeiro, que ele não pode mostrar a nós a sua glória. Se ele mostrasse a nós o seu fulgor, o seu esplendor, a gente morreria. Ninguém pode ver Deus e continuar vivo. Está escrito lá no livro do Êxodo. Moisés cobriu o rosto. Por quê? Imagina, você não pode olhar para o sol ao meio-dia, pode? Você pode ficar até cego. Não faça isso, pode queimar a tua retina. Agora, você olhar para o Criador do sol, e não desse solzinho aí apenas, solzinho igual a esse aí, no universo tem bilhões. Vocês sabem que existem bilhões de galáxias, e cada galáxia com bilhões de estrelas, tipo do Sol. A gente não consegue olhar para esse Sol. Mas se você olhar para o fulgor de Deus, então ele não pode se mostrar a nós. Por isso que ele se esconde. Não é porque ele não quer se mostrar, é porque ele não pode se mostrar. Para ver Deus tem que morrer. A igreja ensina. Para você ver Deus face a face, a visão beatífica de Deus, só depois da morte, porque a gente passa por uma transformação. Esse é um motivo pelo qual ele se esconde. Segundo motivo, que São Pedro diz que ele se aniquila ali. A igreja chama de prisioneiro dos nossos altares. Há 2000 anos ele está preso ali. Ele está ali.
Há 2000 anos. Por quê? Aí São Pedro diz, esperando você. Ele tem uma frase maravilhosa. Ele fala assim, ele prefere esperar um pecador a vida inteira ali silencioso, para o pecador chegar a hora que ele quiser, do que ele deixar de atender o pecador um instante sequer. Ele prefere passar a vida inteira ali, para que o pecador, uma hora chegue ali, do que o perigo do pecador chegar ali e ele não estar ali. Entende? Ele não quer perder. Gente, é um milagre do amor. É um mistério do amor. Nós não entendemos ainda quanto Deus nos ama. Jesus disse a uma santa consolata, né? Consolata. Será que haveria alguma coisa a mais que eu teria que fazer pelos homens que eu não fiz? Além da minha crucificação, a minha morte, será que eu poderia fazer mais alguma coisa para demonstrar meu amor aos homens? Me diga, consolata, porque se existir eu ainda vou fazer. E ele fez a Eucaristia. Aqui chama a Eucaristia o amor dos amores, né? Tem até uma música, né? Cantemos ao amor dos amores, cantemos ao Senhor, Deus está aqui, ó vinde adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Essa música eu aprendi quando eu era menino. Cantemos ao amor dos amores. A Eucaristia, né? É o amor dos amores, né? São Pedro diz assim, legiões de anjos adoram o Verbo reduzido a um estado tão perto do nada. Jesus se reduziu, né? Quase que ao nada, um pedacinho de pão, né? Sabe, gente, aconteceu um fato interessante na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, um oficial francês, católico, se encontrou com um oficial marroquino, que era muçulmano. E nisso passou um padre levando a Eucaristia, o viático. E o major católico francês se ajoelhou, fez a genuflexão. Aí o colega dele, muçulmano, disse, eu não entendo vocês católicos adorar um deusinho num pedaço de pão. O nosso Alá não cabe no universo. Aí o major católico disse para ele, sabe por que o nosso Deus você fez um pedacinho de pão? Porque o nosso Deus é amor. Porque ele quis vir aqui para dentro de mim. Alá pode caber no mundo inteiro, mas não cabe no seu coração. O meu Deus cabe no meu coração. Todo dia eu posso encontrar com Ele, para ser meu remédio, meu sustento, a minha vida, né? Sabe, gente, tem 3 coisas que Jesus disse no discurso da Eucaristia, lá no capítulo 6 de São João. É o capítulo mais longo do Evangelho, tem mais de 70 versículos. Por que é longo? Porque São João ali conta 3 coisas. 2 milagres que Jesus fez e depois da instituição, depois do discurso da Eucaristia na sinagoga de Cafarnaum, na Terra Santa, né? Primeiro, era de tarde, Jesus multiplicou os pães, né? Está no capítulo 6 de São João. Ele provou o que com isso? Que Ele é Deus. Ele provou que Ele tem poder sobre o pão. Ele disse para o pão, te multiplica, e o pão se multiplicou. De 5 pãezinhos, Ele matou a fome de 5.000. Ele provou que Ele tinha poder sobre o pão. E aí depois, Ele mandou os discípulos irem para Cafarnaum, e Ele ficou ainda ali perto de Tiberíades, na montanha, Ele rezando à noite. Mas na madrugada Ele percebeu que os discípulos não conseguiam chegar até Cafarnaum, porque o mar estava agitado, né? Então Ele foi andando sobre as águas, encontrar com os discípulos às 3 horas da manhã. E aconteceu até aquele episódio que São Pedro, que os evangelistas contam, né? Que Pedro disse, bem, se é o Senhor mesmo, faça que eu vá até aí. Pedro naquela, né, intempestividade dele, e Jesus disse, venha Pedro, ande sobre as águas, eu estou mandando. E Pedro começou a andar. Só que daqui a pouco Pedro ficou com medo. Ao invés de olhar para Jesus, ficou olhando para a tempestade, ficou olhando para o barulho do mar. Aí Pedro começou a afundar. É exatamente o que acontece conosco. Ao invés de ficar olhando para Jesus,
Na hora das tempestades da vida, a gente fica olhando para o barulho da tempestade, as circunstâncias, aí a gente afunda. Aí Jesus correu, levantou Pedro, senão Pedro morria afogado ali, né? Homem de pouca fé, foi o que Jesus disse para ele. Homem de pouca fé que você é, por que você não acreditou em mim? Eu mandei você andar sobre as águas. Por isso que São João diz que essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus nunca fazia um milagre quando ele percebia que não havia fé. Podia ser pagão, podia ser centurião romano, podia ser, se manifestasse fé, ele fazia o milagre. Não tem lá aquele centurião romano? Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Diga só uma palavra. Jesus percebeu a fé daquele homem. Vai embora, teu filho está curado. Nem foi na casa dele. A fé, né? Aquela mulher cananeia, que o filho era endemoniado, não era judia, pediu a Jesus: não, eu não posso tirar o pão dos cachorrinhos, o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Era um provérbio dos judeus. Não posso tirar o ensinamento dos judeus para dar para os pagãos. Ah, Senhor, mas até o cachorrinho come das migalhas que cai da mesa do seu dono. Quer dizer, aí Jesus sentiu a fé daquela mulher. Vai, teu filho está curado. E ele ficou liberto, nem precisou ir lá. Então, Jesus andou sobre as águas. O que ele provou com isso? Que tinha poder sobre o seu corpo. Seu corpo não afunda na água. As leis da natureza não submetem o seu corpo como o nosso. Ora, se ele tem um poder sobre o pão, que multiplicou o pão, tem poder sobre o seu corpo, ele pode transformar o pão no seu corpo. Olha que coisa bonita, que sinal pedagógico maravilhoso que Jesus deu para os discípulos. Porque ele ia fazer na manhã seguinte um discurso dificílimo. Ele ia fazer um discurso dificílimo na manhã seguinte, na sinagoga de Cafarnaum, que era dizer: quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não tem vida. O quê? Comer sua carne? Beber seu sangue? O povo começou a ir embora. Aquele povo que viu ele multiplicar a pães começou a ir embora. E Jesus disse para os apóstolos: vocês também não querem ir embora? Podem ir, eu não vou voltar atrás. Se vocês não entendem o que eu estou falando espiritualmente, vocês não acreditam em mim, pode ir embora. Aí Pedro, sempre Pedro, na toa que foi escrito para ser o primeiro papa: Senhor, a quem nós iremos? Eu também não entendi nada, Senhor, mas só tu tens palavras de vida eterna. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A fé de Pedro, a fé de Pedro segurou os apóstolos ali. Sabe, gente, diante da Eucaristia, Jesus exige isso de nós. Ninguém entende nada do que acontece na Eucaristia. Nós é só pela fé. Não porque eu entendo, mas porque eu acredito na palavra dele, porque ele é Deus. E não é só a Eucaristia, são todos os mistérios de Deus, todos os mistérios de Deus. A gente não entende. Quem que vai entender o mistério da Santíssima Trindade? Ninguém. Mas porque ele revelou, então eu aceito. E aí Jesus faz o discurso sobre a Eucaristia. Nós lemos hoje na missa, no Evangelho, quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, viverá por mim e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que coisa maravilhosa. Jesus coloca, são promessas dele. De novo eu repito o que diz São Pedro Julião Emar: a coisa que mais ofende um homem é você não acreditar na palavra dele. A coisa que mais ofende Jesus é você não acreditar na palavra dele. Ele disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, viverá por mim. Ou seja, eu serei a sua força, eu serei a sua garra, Sabe, gente, a gente vê a coragem que os mártires tinham de enfrentar os leões, o martírio, o fogo, a espada. De onde é que vem essa força? Sem dúvida, da Eucaristia, da fé deles. Viverá por mim e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, penhor de vida eterna. O que quer dizer penhor?
garantia. Quando você toma um dinheiro emprestado num banco, você faz uma penhora, né? Ou você assina uma duplicata, ou você deixa lá um anel de ouro como penhora. Se você não pagar, o banco fica com o teu anel. Então, é isso que a Eucaristia é penhor, ou seja, a vida eterna já começa aqui e agora, quando eu comungo. Um grande santo, lá do século III, São Cirilo de Alexandria, dizia assim: aquele que comunga se torna Cristóforo. Cristóforo é uma palavra em grego que quer dizer portador de Cristo. Cristoforo, fora é um lugar, portador de Cristo. Você é um portador de Cristo, né? São Pedro diz aqui para nós: é quando o grão está escondido na terra que se produz a fecundidade. É quando o grão está escondido na terra que produz fecundidade. É no silêncio da adoração eucarística que está a semente das virtudes. Adoração eucarística. Né? A igreja ensinou tanto tempo, quando eu era jovem. Depois pararam de falar nisso, né? A hora santa. Jesus pediu a Santa Margarida Maria Lacoque que nós fizéssemos a hora santa. O que era? 1 hora de adoração a Ele na quinta-feira. 15 minutos de adoração, 15 minutos de agradecimento, 15 minutos de intercessão, 15 minutos de louvor, 15 minutos ali, né? Diante de Jesus, né? Então, São Pedro diz, aí cresce a virtude em nós, aí cresce a santidade em nós. Ele diz assim: um adorador deve começar a extirpar e corrigir em si tudo que possa ofender o olhar de Deus da Eucaristia. Então nós chegamos perto dele na Eucaristia. Santo Agostinho diz assim: você não o vê, mas ele te vê. Você não o vê, mas ele te vê. Então ele diz, o adorador deve ir extirpando dele tudo aquilo que fere o olhar de Deus em nós. Os pecados, né? Os vícios, né? Ele diz assim: Jesus na Eucaristia é sempre o bom mestre que instrui a alma fiel e que lhe revela com doçura a sua própria miséria, o seu nada. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, grande doutora, né? Ela dizia assim: quando Deus te corrige com suavidade. Deus não te corrige com terrorismo. Não, Deus te corrige com suavidade. Ele faz você ver o seu pecado, o seu erro, com suavidade. E por amor a Ele, Ele faz você querer deixar esse vício. Santa Teresa fala, é diferente do demônio. O demônio, quando te acusa, ele bota medo em você, terror em você, remorso em você. Deus não faz isso. É o que São Pedro diz aqui. Jesus na Eucaristia é sempre o bom mestre, que instrui a alma fiel e que lhe revela com doçura, a sua própria miséria, o seu nada. Ele faz você ver o seu nada diante dele, mas com doçura. Não leva você ao desespero, não leva você à angústia, não. Ele leva você a uma mudança de vida com prazer, com gosto, por amor a Deus, né? Toda a perfeição do adorador consiste em se consagrar continuamente a Jesus, por amor. Aqui deve ter muitos adoradores, né? Ele fala para os adoradores: toda a perfeição do adorador consiste em se consagrar continuamente a Jesus. Consagrar o quê? Consagrar seu corpo, consagrar sua alma, consagrar sua vida, entregar seu coração, né? São Paulo diz lá na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17, São Paulo diz assim: tudo o que fizerdes, por palavra ou por obra, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele glória a Deus Pai. Então, se você, tudo que você faz na sua vida, uma casa que você varre, uma camisa que você lava,
Um doente que você opera, se você é médico, faça por Jesus. Aí você está dando glória a Deus Pai. Então, a gente dá glória a Deus Pai não é só por aquilo que a gente canta ou reza, mas por aquilo que a gente faz, em nome de Jesus. É por Jesus. Aí, São Paulo completa esse pensamento no versículo 23, de Colossenses 3 também, que São Paulo diz assim: tudo o que fizer, ele repete, faça de bom coração, não para os homens, mas para o Senhor, certos de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. A vida da gente muda. Isso é se consagrar a Deus continuamente, que São Pedro está falando aqui. Tudo que você fizer, não para os homens, não porque só você vai receber um salário, não porque o patrão está te olhando, não porque se você não limpar a casa direito, alguém vai notar, vai te criticar, ou não porque se você não lavar bem essa camisa, seu marido vai reclamar. Não, não faça para os homens, faça para Jesus. Certo de que recebereis a recompensa das mãos. O trabalho é sagrado, meus irmãos. O trabalho é sagrado. São José Maria Escrivá de Balaguer, o fundador do Opus Dei, da Prelazia Opus Dei, colocou o trabalho como o eixo da santificação das pessoas. O cristão que trabalha mal é um mau cristão. Um cristão preguiçoso, um cristão negligente, um cristão displicente, um cristão incompetente naquilo que ele faz é um mau cristão. Nós temos que ser no mundo, nós leigos, sal da terra e luz do mundo. Mas como é que você vai conseguir ser sal da terra, fazer o mundo se conservar? O sal conserva, né? E ser luz do mundo, iluminar o mundo, se você for um profissional de primeira, um professor que dá sua aula bem preparada, ama os seus alunos, corrige bem as provas com justiça. Então os alunos começam a te admirar. Se você falar de Deus, eles vão acreditar. Entendeu? O trabalho, é isso que ele diz aqui, a consagração nossa, envolve toda a vida. Não é só quando eu estou na igreja rezando, pregando, não, toda a vida. Tá? O amor de Jesus por nós é infinito, porque lhe custamos infinitamente. Eu já falei isso, né? Ele quer permanecer conosco porque nos salvou. Ora, por que ele quer permanecer conosco, o santo diz? Porque ele nos salvou. Ele nos arrancou do inferno com a sua morte e ressurreição. Então agora ele quer estar conosco. Por isso que ele está em todos os sacrários da terra. Jesus revestiu o estado sacramental para continuar a honrar e glorificar o seu Pai. Ele continua, ele podia estar só lá no céu. Ele voltou para o céu, mas ele quis continuar aqui. Para quê? Ele diz o santo, para honrar e glorificar o Pai, como uma vítima oferecida em sacrifício no sacrário. Jesus quer viver em nós, para aniquilar em nós o homem natural, ou seja, o homem estragado pelo pecado original, e para tomar o seu lugar. Jesus quer arrancar de nós o homem natural, vendido ao pecado, e quer tomar o lugar desse velho homem. Ele quer ser um homem novo. Por isso que São Paulo diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho. Sabe, eu quero terminar essa reflexão, não sei se todos entendem, as características fundamentais da Santa Missa, os motivos fundamentais da Santa Missa. A igreja ensina que na Santa Missa, nós sempre temos que identificar 4 coisas fundamentais. Por que se celebra a missa? Já falamos aqui algumas coisas, mas a igreja coloca, primeiro, a Santa Missa é para você reconhecer a majestade infinita de Deus e prestar a Deus o maior culto de louvor que é possível prestar, ou seja, oferecer a Deus o sacrifício do próprio Cristo, que é um sacrifício de valor infinito, porque Ele é infinito, Ele é Deus. Então essa é a primeira finalidade da missa.
A segunda finalidade da missa é a Eucaristia. Eucaristia quer dizer ação de graças. Quando você vai lá na Grécia, alguém te agradece, ele diz: Eucaristou, Eucaristou, muito obrigado. A missa é Eucaristou, Eucaristia, muito obrigado. Então a missa, a segunda finalidade da missa é agradecer a Deus tudo que Ele nos dá. Gente, se nós fôssemos agradecer a Deus tudo que Ele nos dá, nós tínhamos que ficar de joelho 24 horas. Ele me deu a vida, Ele me dá o ser, Ele me dá o existir. São Paulo diz lá nos Atos dos Apóstolos: nele nós nos movemos, existimos e somos. Se Deus tirar de nós os olhos, nós apagamos, voltamos ao nada. Ele me dá tudo que eu tenho, essa voz que eu estou falando, a minha inteligência que eu uso, minha vontade, liberdade, consciência, o arroz, o feijão, o ar que eu respiro, o sabonete que eu uso para tomar o meu banho, a comida que eu como. Se nós fôssemos parar cada dia para agradecer a Deus, nós não podíamos fazer outra coisa. Então na missa nós prestamos a Deus todo o culto de agradecimento. Senhor, te agradeço por tudo, né? Ação de graças. Terceiro, para impetrar diante do Pai, pelos méritos da morte e ressurreição de Cristo, perdão para os nossos pecados e também para as penas temporais devidas ao pecado, ou seja, aquilo que o pecado estragou, que eu tenho que refazer, nem que seja no purgatório. É chamado as penas temporais. Então a missa impetra diante do Pai, pelo sacrifício de Cristo, perdão dos meus pecados, e aí é que eu for sendo curado dos meus vícios, dos meus desequilíbrios, das minhas, né? E a quarta coisa, pedir a Deus, pela missa, pelos méritos de Cristo, as graças que eu preciso para a minha salvação, para ganhar a vida eterna. Isso é da teologia sacramental da Eucaristia. Primeiro, vamos recordar, é importante guardar aí. Primeiro, prestar o culto à soberania de Deus, à majestade infinita de Deus. Não há um culto maior do que esse aqui, para você honrar a Deus, reconhecer Deus como Deus. Segundo, você agradecer tudo que Deus nos dá. Terceiro, pedir os perdão dos nossos pecados, né? Pelos méritos do Cristo na cruz. Ele paga os nossos pecados. E quarto, para pedir a Deus as graças que eu preciso para chegar ao céu, para a minha santificação. Agora, tudo isso, meus irmãos, depende também da gente fazer uma ação de graças bem feita. Depois que você comungou, não dê pressa. Infelizmente nós temos pressa. Nós comungamos, saímos correndo da igreja. Como dizia minha mãe, parece que você tem formiga no corpo, meu filho, você não para de pular. Minha mãe dizia para a gente: você parece que tem formiga no corpo. Eu não sei, o povo comunga, e já é uma cantoria na igreja, e aviso para todo lado, e você não consegue conversar com o seu Senhor, que está na sua alma. Nós temos que repensar isso. A partir dos sacerdotes, nós temos que repensar isso. Pelo menos 10 minutos, fazer o povo em silêncio. 4 coisas: adorar o Senhor, agradecer, pedir perdão dos pecados e as graças necessárias para a salvação, minha e dos outros. E rezar pelas almas do purgatório, rezar pelas necessidades da minha família, rezar pelas necessidades do Brasil, rezar pelas necessidades de todos, de tudo. Senão a Eucaristia não dá fruto em nós. A gente comunga e continua do mesmo jeito, com os mesmos pecados, com as mesmas preguiças, com a mesma soberba, com a mesma luxúria, com a mesma gula, com a mesma ira, com a mesma inveja, com a mesma... Por quê? Porque eu recebo o Senhor na minha casa, eu deixo Ele aqui sozinho e eu vou embora. Ninguém faz isso com uma visita na sua casa, faz? Mas será que a gente não faz isso com o Senhor? Amém. Deus seja louvado por tudo. Canção Nova
Novaplay.com. Assine já!